Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciando a nossa aula de hoje, né, de quarta-feira. Como eu falei para vocês, havia mencionado, essa semana seria um pouquinho diferente, tá? A gente iria reforçar mais português e matemática, que são as matérias que têm um conteúdo mais longo, tá? Mais extenso. Ontem a gente começou, né, a introduzir o conteúdo de divisão e hoje a gente vai fazer alguns exercícios envolvendo multiplicação, tá bom? Para eu reforçar com vocês essa parte. E amanhã nós vamos ter aula de português e sexta-feira não vai ter aula por conta do feriado da Consciência Negra, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós não vamos fazer atividades do livro, tá? Eu disponibilizei para vocês a folhinha lá no WhatsApp e no Facebook também, tá? São 2 folhas de exercício, tá? Envolvendo operação de multiplicação, tá? Como eu havia explicado para vocês, a multiplicação, ela utiliza muito também a divisão, tá bom? Eu não sei se vocês repararam, mas eu tô também sem o quadro, né? Porque a gente está em obras, né, em casa, então eu tô sem o quadro assim para explicar a vocês, tá bom? Mas a gente vai tentando aí se ajustar para vocês poderem entender um pouquinho melhor a matéria, tá bom? Então vamos lá. No primeiro exercício, eu passei para vocês 4 probleminhas envolvendo a multiplicação, tá? Então até coloquei lá no enunciado. Resolva os problemas envolvendo a operação de multiplicação. Então vocês já sabem que todas as atividades do número 1, todos os probleminhas, vocês terão que resolver com a operação somente de multiplicação, tá? Não esquecer de colocar a sentença matemática, que é o cálculo deitado, o cálculo armado, que é o cálculo em pé, e a resposta do probleminha, tá? Todo probleminha tem uma pergunta e toda pergunta tem uma resposta. Então, precisam dessas 3 coisas para responder corretamente os probleminhas, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um trabalho, um exercício com vocês do número 1, tá? E de cada uma das atividades. Então, vamos lá. Então, número 1, letra A. José, ele tem 5 camisas e 5 bermudas. Quantas combinações diferentes podemos vestir? Combinações é o quê? Quantas vezes você pode colocar a bermuda amarela com a bermuda azul, ou então a bermuda azul com a bermuda rosa? Então, quantas combinações ele vai poder fazer? Então, para a gente poder obter essa resposta, a gente vai pegar as 5 camisas, né, e multiplicar pelas 5 bermudas, tá? A gente tem frisado mais a multiplicação de 2 e de 3, mas na semana passada eu passei para vocês a tabuada de 4 e de 5, tá bom? Tanto na folhinha quanto também lá no nosso livro de matemática, tá? Então, 5 camisetas com 5 bermudas, 5 vezes 5, vocês vão colocar lá o cálculo deitado, que é a sentença matemática, 5 vezes 5, e o cálculo depois em pé, 5 vezes 5, um número embaixo do outro. Vão passar aquela linhazinha que divide os números de cima do resultado, tá? Que a gente também vai aprender os termos da multiplicação, já vimos da adição, da subtração, e vamos ver os termos da multiplicação e também da divisão, tá bom? Ainda esse ano. Então, vocês vão fazer 5 vezes 5 deitado e 5 vezes 5 em pé. 5 vezes 5 dá 25, né? Então, já obtemos a resposta. Quantas combinações diferentes, né,
essa que eu expliquei para vocês, de bermuda com camiseta. Vamos supor, eu tenho uma camiseta amarela, tenho cinco camisetas que ele tem, né? Uma é amarela, outra é abóbora, outra é rosa, outra é roxa, outra é preta, né? Bermudas, eu tenho uma florida, uma listrada, uma de bolinha, uma com bichinho e a outra com patinho, né? Então, quantas combinações entre camisas e bermudas diferentes podem ser feitas, tá? Então, 25 combinações. E aí vocês vão responder. Quantas combinações diferentes pode vestir? Pode vestir, né? O José, ou então o José pode vestir 25 combinações diferentes, tá? Tem que sempre ter esses 3 pilares aí. Sentença matemática, cálculo em pé, o armado e a resposta, tá bom? E na B, e na C e na D, vocês também vão responder os probleminhas envolvendo a multiplicação. Eu dei já essa dica porque a gente ainda está se adaptando à operação nova, tá? Então pode ser que vocês confundam alguns probleminhas de multiplicação com adição e não vão saber diferenciar. Então, para não ficar também muito puxado, eu já dei essa dica que todos os probleminhas são de multiplicação. Vamos lá para a próxima página. Número 2. Desenhe. Aí eu tenho aqui, ó, no número 2, três caixinhas aqui, tá? Desenhe 3 palitos na primeira caixinha. Então, aqui vocês vão desenhar 3 palitinhos. Na segunda caixinha, vocês vão desenhar o dobro da quantidade da primeira caixinha. Então, se a primeira caixa tem 3 palitos e a segunda é o dobro da primeira, então vocês vão fazer 3 vezes 2, né? E aí, na terceira caixinha, desenhe o triplo da primeira. Então, vocês vão pegar lá, a primeira não tem 3 palitos, então a terceira é o triplo da primeira. Então, 3 vezes 3. Aí vocês vão obter aí a quantidade de palitos corretamente, tá bom? Só para lembrar vocês, o dobro é sempre multiplicar um número por 2 e o triplo sempre multiplicar por 3, tá? E aqui no número 3, a gente também vai trabalhar com esse termo dobro e triplo, tá? Nós temos aqui nessa coluna números de 1 a 10, tá? E aí vocês vão preencher na outra coluna, né, na segunda coluna, o dobro de cada um desses números e na terceira coluna o triplo, desculpa, de cada um desses números, tá? De 1 a 10. Então, vamos supor, número 5 aqui, né? Vou fazer com vocês o número 5. O dobro de 5 é a mesma coisa que pegar o 5 e multiplicar por 2, né? Então, dá 10. Pegar o 5 e multiplicar por 3, que é o triplo, dá 15. Então, no primeiro dá 10 e no terceiro dá 15, tá? E aí vocês vão, partindo desse princípio, vão completando as tabelas, todas as linhas abaixo, tá bom? Aqui, eu pedi para vocês calcularem os desafios abaixo, tá? Eu misturei, né, os termos de dobro e de triplo com continhas de mais e de menos, tá? Vocês conseguem responder de cabeça, né? Mas para quem tá com dificuldade, não tem problema algum. Pode até fazer aqui embaixo nesse espacinho, tá bom? O cálculo. Então, olha só, vou fazer a letra A e a letra D. Vamos lá. O dobro de 4 mais 8. Então, vamos por parte. O dobro de 4 é o quê? 2 vezes 4, ou 4 vezes 2, que dá 2 vezes 4 dá 8, tá? Pegou esse resultado, 2 vezes 4, que dá 8, vai somar mais 8.
Então, 8, que é o resultado do dobro de 4, com mais 8 deu 16, tá bom? Mas como eu falei para vocês podem calcular aqui embaixo. Vamos lá. O triplo de 5. Então, olha só. Você vai multiplicar o 5 por 3, tá? Ou 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, não altera, né? Dá 15. 15 menos 10 dá 5, tá? Então, relembrando, vocês podem calcular aqui embaixo, tá bom? Quem tiver dúvida. Então, vocês primeiro vão resolver a multiplicação e depois vocês vão resolver a partir, desculpa, do resultado da multiplicação, vocês vão adicionar ou subtrair o número, tá bom? Do resultado da multiplicação. Então, esse é o nosso exercício de hoje. 4 exercícios. Número 1, 4 probleminhas envolvendo a multiplicação. Número 2, trabalhar o triplo e o dobro. O número 3 também é a mesma coisa e o número 4 também é a mesma coisa, né? Envolvendo aí a multiplicação atabuada de 2 e de 3 também, tá bom? E os termos que a gente já está acostumada aí, que a gente já tem visto desde a multiplicação, que eu dei a aula, sobre o dobro e o triplo, tá bom? Dobro sempre multiplicando por 2 e triplo sempre multiplicando por 3, tá bom? Então, eu vou encerrando a aula por aqui. Como eu falei para vocês, amanhã a gente vai ter aula de português, tá? A partir daqui para frente, provavelmente a gente vai ver mais matemática e português, tá bom? Então, eu desejo a vocês um excelente dia, tá? Contem comigo sempre. Quem tiver dúvida ou quiser falar alguma coisa, tá? Eu tô sempre à disposição. E lembrando que hoje nós não temos o livro, só as folhinhas de matemática que eu deixei disponível no Facebook e no WhatsApp também, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula, que é amanhã de português.